profetizar a vitória. Amém, Jesus. Então, muitos dizem a vitória é daquele que profetiza, né? Então, nós precisamos profetizar a vitória em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Deixa só a Mariana acabar ali. Então, nós vamos dar início ao momento da palavra. Eu queria que você abrisse a Bíblia, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15. Estamos usando esse versículo para falar dos milagres de Jesus. Versículo de número 22, e o tema: vivendo os milagres de Jesus através da obediência à palavra de Deus em nossa vida. A segunda parte dessa sequência, que fala dos milagres de Jesus através da obediência em nossa vida. Nós não recebemos os milagres pela obediência de A, de B ou de C. A Bíblia fala que a salvação é individual. O maior milagre do Senhor é a tua salvação. Jesus veio porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem Deus no mundo. E no momento em que o Senhor entra na nossa vida, nós passamos a estar neste mundo, mas com Deus. As aflições, as dificuldades, tudo aquilo que envolve o mundo, nós estamos no meio. Por isso que a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Mas, lembra, igreja, de que Ele venceu o mundo. Então, essa vitória foi garantida por Ele, para o seu povo, para a sua igreja, em nome de Jesus. Então, vamos lá em 1 Samuel, capítulo de número 15. Aqui é quando Deus usa o profeta Samuel para tirar o reino de Saul. Existem duas coisas que acontecem, nós estamos com tempo, nós vamos falando, então se não der, terça-feira que vem eu também volto a pregar, então eu continuo terça-feira que vem, mas é interessante isso. Saul estava no trono, mas diante de Deus ele já não estava mais no trono. Aqui Deus fala com Saul, porém Samuel era a representação de Deus na face da terra, porque Deus no Velho Testamento usava os reis, os profetas, os sacerdotes e os juízes, e Samuel foi o último juiz. Então ele vem aqui e vai entrar, após Samuel, entra a parte dos reinados, dos reis de Israel, um outro tipo de governo. Então nós começamos a ver que Deus levanta Saul, mas Saul falha, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com ninguém. Tem um menino que diz: Deus é Deus. Nós sem Ele não somos nada, mas Ele sem nós continua sendo Deus. Então nós precisamos nos lembrar disso, que Ele é o Senhor. Então ele dá uma ordem para Saul, e Saul não cumpre a ordem. E o juízo de Deus veio forte sobre Saul. Então Samuel vem assim, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então Deus não quer você de joelho, Deus não quer você sendo uma pessoa completamente separada, como os monges. Deus quer você obediente. Esse é o segredo. Então ele está dizendo aqui, olha, a obediência supera qualquer sacrifício. Tremendo isso, porque isso é uma informação preciosa para a nossa vida. Porque muitas pessoas acham que precisam fazer isso, fazer aquilo, para agradar a Deus. Não, é só obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então nós vemos aqui que Deus quer que o seu povo lhe obedeça, que o seu povo
atenda a sua palavra, atenda às suas ordens. A melhor coisa para a nossa vida é obedecer, porque é na obediência que nós vamos ver e viver os milagres do Senhor. Hoje estaremos dando continuidade ao assunto, esse assunto, vivendo os milagres de Jesus, através da nossa obediência. E eu quero que você afirme isso, se possível, ao seu irmão que está do seu lado. O Senhor é poderoso para alterar o rumo da sua história. Basta somente obedecer a palavra do Senhor. Deus muda o rumo da história. Ele dividiu o mundo em antes e depois dele. E Ele quer dividir a nossa história também em antes e depois. Quando o apóstolo Paulo fala desse assunto, ele diz assim: nós éramos desobedientes, filhos desobedientes, filhos da desobediência. Mas em Cristo, olha, mudou a história. Em Cristo, nós nos tornamos obedientes. Isso quer dizer o seguinte: Cristo nos deu a capacidade para obedecermos a sua palavra. Não adianta você dizer que não consegue, porque é mentira da tua parte, porque Deus diz que você em Cristo é filho obediente. Então nós precisamos aprender isso. Obedecer a palavra de Deus é uma condição que Deus nos capacitou e exige de nós, porque Deus nunca vai exigir do filho dele ou da filha dele algo que ele não capacitou ela ou ele. Então o filho de Deus precisa se lembrar disso. Deus me deu a capacidade de dizer amém e obedecer a sua palavra. Amém? E sujeitar a sua palavra. Temos falado de milagres há algumas terças-feiras, e hoje não será diferente. Temos falado aos pais, aos filhos, à família como um todo. Mas hoje eu quero deixar registrado algumas atitudes dadas por alguns personagens que a Bíblia nos deixou registrado como exemplos. Tudo que a Bíblia deixou aqui é exemplo para a gente. Exemplo que não deve ser seguido e exemplo que deve ser seguido. Saul é um exemplo que não deve ser seguido. Ele não é modelo para a igreja. Mas Davi é modelo para a igreja. Então nós temos que ler Davi e lembrarmos das suas atitudes. Lembrarmos da sua dependência de Deus. Saul fazia o que dava na telha, ele tinha medo dos homens. Ele agia segundo as circunstâncias. Olha só. Se o povo ameaçasse, ele cedia. Se o povo não ameaçasse, ele não cedia. Olha só. Então ele era o quê? De acordo com o vento ele dobrava. De acordo com a pressão ele se virava. Então nós começamos a entender algumas coisas. Alguns para serem imitados e outros, no entanto, para serem desprezados. Tem exemplo na Bíblia que nós temos que desprezar essas pessoas. Deus colocou aqui como pedra de tropeço. Se você seguir os exemplos dessas pessoas, você vai cair. Você vai tropeçar e você vai para o chão. Na última terça-feira que preguei, vimos o grande passo de fé na palavra do Senhor, que o crente Abraão deu em sua caminhada de fé, o qual deve ser imitado. Porque quando Deus dá uma ordem, mesmo que nós não estejamos com a nossa vida rigorosamente em dia com o Senhor, mas essa ordem de Deus é para que a gente, antes de realizar o que Deus quer que a gente faça, nós venhamos refletir. É um tempo de reflexão. Deus manda você fazer alguma coisa, e durante o trajeto da obediência nós precisamos refletir como está a nossa vida com Deus. E nós precisamos tomar algumas atitudes. Foi isso que nós fizemos. Nós vimos na vida de Abraão. Abraão viveu a sua vida, e com 75 anos ele teve um encontro com o Senhor o encontrou, o Senhor falou com ele. E a voz do Senhor, a palavra do Senhor, foi para que ele deixasse tudo por causa dessa palavra. E ele tomou a atitude que a palavra determinou para a sua vida e começou a caminhar. Mas aquela palavra tinha promessas. O Deus que fez a promessa era o Deus poderoso para realizar tudo aquilo que havia prometido a Abraão. Mas Abraão tinha que fazer o que? Jus à promessa.
Enquanto Abraão, né, tentou resolver os problemas humanamente, só arrumou confusão, conflito. Trouxe um problema sério. Você já pensou por que você despedir um filho? Mandar um filho para o deserto? Difícil. Mandar a empregada da sua esposa, que ela mesma, a sua esposa, deu a ele como mulher, para o deserto, para evitar o problema dentro de casa. Então nós vimos coisas tremendas que acontecem na vida da família dos cristãos, a família de um crente. Abraão é considerado o primeiro crente. O crente Abraão, modelo para a gente, glória a Deus, mas também pisou nos coquinhos, teve lá suas dificuldades. Quem é que nós temos? Quem é que é perfeito? Diga amém. Ninguém é perfeito, só o Senhor. Então nós temos defeitos. E nós precisamos entender que os nossos defeitos são para que o Senhor trabalhe na nossa vida para corrigir aquilo que nós estamos com problemas. Quando o carro dá um defeito, você não leva no mecânico para o mecânico corrigir o defeito. Para quê? Para que o teu carro fique confiável. Deus nos corrige para nos tornar confiáveis, crentes confiáveis, onde Ele vai colocar coisas na mão, vai colocar coisas na tua bagagem, para que você possa conduzir a glória de Deus. Aleluia. Quando Deus nos avisa que é melhor obedecer, é porque encontraremos ao final da obediência a provisão de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes queremos que nossos filhos caminhem nessa fé, mas nós mesmos não obedecemos naquilo que Deus determinou para que caminhássemos. Aliás, o ser humano é muito exigente. O juízo do homem, quando Davi pecou, quando ele fez o censo, o profeta Natan, o profeta chegou perto dele, escolhe 3 castigos. Aí Deus deu os 3 castigos para ele escolher. Um era cair na mão do inimigo, outro era cair na mão uma praga vindo sobre o seu povo, e o último era cair na mão de Deus. E ele se lembrou que Deus é misericordioso, que a pior coisa é cair na mão do homem. O homem muitas vezes não tem misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova. Quando você pensa que acabou, ela está sendo renovada. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Então muitas vezes queremos que os nossos filhos tomem atitudes que nós não obedecemos, que nós não fazemos. Hoje Deus nos fará refletir nesta passagem que Ele deixou registrada lá em Ruth 1. Ruth. Aleluia. Então, o livro anterior ao Samuel. É uma história muito parecida com muitas histórias que nós conhecemos. A história dessa família é uma história muito parecida com muitas histórias que a gente conhece. Pessoas que tomam decisões segundo o que vem e não segundo a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou com ela e com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos.
Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Aleluia. Vamos comentar algumas coisas. Eu quero que você se lembre sempre disto: Deus nos prova justamente nas coisas em que colocamos o nosso coração. A Bíblia diz que todo o nosso coração tem que ser do Senhor. Então, se alguma coisa você tem colocado no coração, Deus vai te provar nesta coisa. Foi assim com Abraão colocou o seu coração em Isaac, ele provou. E nós estamos vendo aqui a história de uma família. Com certeza Elimeleque queria o melhor para a sua família. Com certeza Elimeleque amava a sua própria vida, a sua esposa, a vida da sua esposa e também a vida dos seus 2 filhos. Nós precisamos ver as coisas boas em Elimeleque. Não é só acusar ele. Ele estava numa de que queria o melhor para a sua família. E eu creio que aqui se encontram muitos pais que amam suas esposas e da mesma forma aos seus filhos. Eu creio também que aqui se encontram muitas esposas que amam seus esposos e seus filhos. E hoje nós estamos vivendo dias que a maioria, muitas mulheres hoje, estão à frente da família. Estão tomando conta das famílias, né? São os chefes ou as chefes de família, né?
E eu creio também que aqui se encontram muitos chefes de família que fariam de tudo para salvar toda a sua família de qualquer situação que as ameaçasse. Mas Deus quer que estes chefes de família depositem nele as suas famílias. Eu não posso estar com o meu coração preso à família. Meu coração tem que estar preso no Senhor. E o Senhor é o Deus da família. São princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. Lembre-se, enquanto estivermos agindo sozinhos, nada conseguiremos. Na última quarta-feira, Deus me deu uma frase muito interessante e que ecoa até agora no meu coração. Quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Se lembra dessa frase? Quem se lembra? Eu li essa frase aqui na quarta-feira. Então, eu não sei o que está ocorrendo em sua vida. Eu não sei o que está se passando em sua casa. Mas a Bíblia deixa registrado algo muito importante para a nossa reflexão nesta tarde. Havia fome naquela terra. E naquela terra se encontrava a família de Elimeleque. Justamente na terra em que a palavra de Deus prometia a manifestação do Messias. Belém de Efrata, olha. E tu, Belém de Efrata, olha aí. Ó. Então, Miqueias 5,2 fala sobre esse assunto. Deus nos tem dado grandes promessas neste lugar. Hoje, Belém é a casa do Pai. Aleluia. É onde nós estamos, aqui é a casa do pão. É Deus. Belém quer dizer casa do pão, padaria. É casa onde Deus nos alimenta, onde nós recebemos o alimento de Deus, o pão da vida. E como louvamos hoje, a água da vida, o rio de Deus. Deus nos tem dado grandes promessas neste lugar. E Deus tem falado conosco de uma maneira abundante neste lugar. Deus tem realizado proezas neste lugar. Mas pode vir um período de seca. Pode vir um período de fome. Um período de dificuldades. Mas isso não quer dizer que Deus não é o Deus daquele lugar. Que o que Deus prometeu para aquele lugar, morreu. E por essa razão não devemos simplesmente tomar atitudes impensadas, precipitadas e sem a direção de Deus em nossa caminhada. Elimeleque andou pelo que viu, e Deus fala que nós não devemos andar pelo que vemos, devemos andar pela fé. E andou por vistas e não por fé. E eu quero lembrar você que Deus é o guia do seu povo. Lá em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, versículo de número 6, e diz assim: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Está falando da cidade. Agora muda esse Belém aí para a nossa igreja, né? A nossa igreja não é de modo algum a menor entre as principais igrejas, porque Deus não faz acepção. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Daqui é que sai o que? A direção de Deus para nossas vidas. Aqui é que nós recebemos a direção. Cada vez que eu venho ao culto aqui, eu ouço a pregação, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo. Necessitamos deixarmos guiar pelo Senhor Jesus. Mas o que mais vemos no povo de Deus é a angústia, a ansiedade de falarem mais alto em suas ações. Elimeleque tinha uma família linda, uma esposa prendada e sábia, e 2 filhos perfeitos. Iam ser 2 gatos, né? Que chegaram lá, logo arrumaram. Porque quando o cara é meio esquisito, não arruma nada. Mas 2 gatões, Quilion e os 2 filhos dela, né? Está lá, Malon e Quilion, os 2 filhos. Elimeleque não sabia o que estava para acontecer com a sua vida e com a vida da sua família. Tem hora que dá um branco na gente.
Tem hora que dá um branco. Parece que as escamas vêm, agarram na vista. Nós ficamos como que cegos, espiritualmente falando. Com certeza, se Elimeleque soubesse, não sairia daquela terra. Havendo o que houvesse, ele não sairia. Você imagina se ele soubesse, olha, você vai morrer e os seus 2 filhos vão morrer. Isso num período de 10 anos. Você imagina? Em 10 anos, a família foi destroçada. Muitas vezes nos esquecemos das obras que o Senhor realizou a nosso favor. Eu quero lembrar a igreja, foi Ele quem havia colocado Israel naquela terra. Pô, se Deus te colocou, porque Deus não vai suprir? Pensa nisso. Se Deus me chamou, Deus não vai suprir? Se tiver alguma coisa falhando, é a minha vida que está falhando, não Deus, porque Deus não falha. Aleluia. Foi o Senhor que com o seu braço forte tirou Israel do Egito e o transportou para aquela terra. Foi o Senhor que abriu o mar vermelho para Israel passar. Foi o Senhor que alimentou aquele povo por 40 anos no deserto. Foi o Senhor que saciou a sede daquele povo durante os 40 anos no deserto. Foi o Senhor que se manifestou a Israel todos os dias daquela travessia. Durante o dia com a sua nuvem de glória, durante a noite a sua coluna de fogo. Foi o Senhor que parou o Rio Jordão para Israel entrar na terra. E o sujeito está naquela terra e disse, eu vou morrer, vou passar fome. Como se o Deus da vida dele não fez tudo para levar ele para lá, para matá-lo. Pensa nisso. Começa a levantar a tua fé hoje. Começa a erguer um pouquinho o teu conhecimento da parte de Deus, porque Deus não te tirou do mundo, Deus não te arrancou da mão do diabo para te fazer perecer. Deus tem o melhor para nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Foi Ele quem derrubou as muralhas de Jericó, mostrando que não tem barreira para o povo de Deus. Muitas vezes nos esquecemos de tudo que o Senhor é capaz de fazer e tomamos atitudes carnais para com o nosso futuro. Simplesmente por causa da bendita ansiedade, por causa do processo que vem dentro da pessoa, angústia, né? Quer a resposta imediata, como se na outra terra tem resposta de Deus. Como se ele pudesse manusear a bênção. Você pode dizer, eu não posso manusear a bênção. Ele fez tudo para que a sua família fosse bem sucedida. Mas se esqueceu de que sem Deus, como diz Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Você pode dizer, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6. Olha aí o que Elimeleque esqueceu. Versículo 12. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E esqueceu. Versículo 21. Então dirás a teu filho, eram os servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Versículo de número 22. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem.
Guarda isso aí, perpétua o bem, para nos guardar a vida em vida, como tem feito até hoje. Você pode dizer comigo assim: o meu futuro está nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Em muitas ocasiões, as coisas não acontecem imediatamente. A Bíblia diz: se você obedecer à voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão as bênçãos. Mas se você desobedecer, também as maldições virão e te alcançarão. Isso quer dizer o seguinte: no mundo espiritual foi dada a ordem. Foi dada a ordem. A bênção e a maldição vai alcançar eles, se for obediente ou se for desobediente. Elimeleque, o processo todo completou 10 anos. 10 anos a maldição deve ter andado assim, ó. Até chegar nele, né? A bênção a gente quer que ela venha voando, mas a gente quer que a maldição venha bem devagar. Então nós precisamos nos lembrar disso. Esse tempo é um tempo da ordem ser dada no mundo espiritual até se transformar na área física. As circunstâncias parecem favoráveis, mas o tempo é que dirá. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o mundo espiritual. Temos que ter muito cuidado, muito zelo nas nossas atitudes. Nós precisamos tomar as atitudes segundo os princípios da palavra de Deus, para que nenhum mal alcance vantagem sobre nós. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, não lhe ignoramos os planos. Satanás tem planos para te atingir, para me atingir, mas nós não podemos ignorá-los. Nós não podemos ignorá-los. Elimeleque e toda a sua família estavam vivendo em Belém. E diz a Bíblia que uma grande fome se abateu sobre aquele lugar. E Elimeleque foi com toda a sua casa para a terra de Moabe. Moabe era um povo orgulhoso, arrogante, idólatra, supersticioso, um povo rico e confiante em si mesmo. Olha com quem Elimeleque foi se envolver. E muitas vezes tem crente se envolvendo com esse tipo de pessoa e acha que não tem problema, não tem nada a ver. Pessoas rebeldes, pessoas que não querem nada com a casa do Senhor, não querem se submeter a ninguém, mas o crente cobra. Um dia vai acontecer um problema. Não estou perguntando para não, pelo amor de Deus, mas eu estou falando o que a palavra de Deus fala. Moabe era um povo assim. Este povo é o mesmo povo que tentou, através de Balaão, amaldiçoar Israel. Era um povo que não gostava de Israel. Olha para onde põe Elimeleque e toda a sua casa. Olha onde ele foi se meter. Tem crente que se mete em cada enrascada. Tem crente que se envolve com tantas situações. Nós temos que preservar, né? Senão o negócio fede. O cheiro ruim da maldição vem. E acaba a gente sentindo na carne o problema. E assim continua acontecendo nos dias de hoje. Muitos crentes têm se envolvido com esse tipo de gente, orgulhosos, arrogantes, idólatras, supersticiosos, pessoas ricas e confiantes em si mesmos. Não depende de Deus, não querem saber de Deus. Deus pode me encher de ouro, eu vou só depender dele, porque tudo vem dele e volta para ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vidas que se movem sem a direção de Deus estão a caminhar por terras que não têm informações ou até conhecimento de como se encontram diante do Senhor. Pessoas que saem de uma igreja abençoada e vai para uma outra terra que não sabe nem como é que é. Quantas pessoas mudam de igreja como se mudam de camisa?
não sabe a situação do pastor. O pastor pode estar no segundo casamento, no terceiro casamento. Meu irmão, quando ele botar a mão, que espírito que vai manifestar? É o espírito de divórcio, separação. O espírito do adultério. E as pessoas estão lá, recebendo. E nós precisamos alertar. Se para alguém botar a mão na tua cabeça, tu tem que conhecer a pessoa, conhecer as atitudes dessa pessoa, conhecer quem é, quem não é. Meu Deus do céu, não deixa ninguém botar a mão na tua cabeça, não. Tem que ter compromisso com Deus. Até no espiritismo é colocando a mão que passa o passe, meu irmão. Quando uma pessoa coloca a mão sobre a tua cabeça, ele está transmitindo o que ele tem. E o que esse homem tem, o que essas pessoas têm? Problemas? Chega, eu já tenho os meus. Não quero dessas pessoas, não. Eu não quero mais problema para a minha vida. Já chega os meus. Terras amaldiçoadas, somente o tempo dirá, meu irmão. O pessoal vai para lá, fica lá 1 ano, 2 anos, não acontece nada. Daqui a pouquinho a maldição encosta. Briguinha em casa, separa. Daqui a pouquinho, tem a família. Separou. Aí começa a acontecer problemas, começa a vir só notícias de crise. E a pessoa fala, é o destino. Começa a criar situações. A Bíblia diz que nós entramos no caminho, um caminho santo. Isaías 35 está lá escrito, onde o animal feroz não entra. Aleluia. Quem está no caminho de Deus, o animal feroz não o alcança. Glória a Deus. Então nós precisamos tomar atitude de obediência. Meu irmão, as coisas com Deus é a vera. Sabe o que quer dizer a vera? É coisa séria. Você não fez uma aliança com um caboclo, não. Tu não fez uma aliança com um espírito de encruzilhada, não. Nem de cemitério. Tu fez com o Todo-Poderoso. A nossa aliança é com aquele que fez todas as coisas, criou tudo. Aleluia. Tudo funciona por causa dele. Ele criou todas as coisas. E o crente fica achando que é alguma coisa. Meu irmão, Deus trata de longe os arrogantes. Humilha-te na presença de Deus. Esse é o papel de hoje da igreja. Hoje tu vê a igreja, nariz empinado. Aqui não sai nada, eu vou para outra ali. Aí olha, uma catedral, aqui tem dinheiro. O pessoal aqui é tudo papa fina. Meu irmão, não é por aí. Porque se o teu Deus é o dono do ouro e da prata, tu vai ficar olhando para os outros? Olha para o Senhor. A Bíblia diz, olhai firmemente para o autor e consumador da tua. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque dele é que vem o teu socorro. Ele é que é o teu socorro. No início era tudo festa. Festa, alegria. Tempo de comemoração, né? Era ruim falar isso. Eu só pulo, não, desse hino, esse canto, eu não consigo. É muito rápido. Mas é tempo de festa. Tu vai naqueles louvores, todo mundo pulando na igreja, saltando. Aí tu começa a olhar a vida de A, de B, de C, como é que é? Como é que está a vida? Será que está acontecendo condiz com o que a palavra de Deus fala? Então nós precisamos entender isso de uma forma espiritual. Seus 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas, as quais Deus havia proibido. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 3, diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Versículo 4: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria.
Meu irmão, eu não sei quanto tempo levou esse casamento, mas foi logo destruído. Morreram os dois. Morreram os dois. Parecia que tudo estava andando bem. Muitas vezes parece assim mesmo, parece que está tudo bem. Oh, demos o passo certo. Pô, meu irmão, o Senhor confirmou? Amém. Se não confirmou, não anda. Tinha uma brincadeira lá de criança. Papai, posso ir? Pode, um passo. Aí quando alguém vem no olhar, ele... Não era assim, criança? Criança era assim. Mamãe, posso ir? Papai, posso ir? E a ordem era 1 passo, 2 passos, 3 passos. E a bênção está lá na frente. E ele vai andando, segundo a ordem. Não, parado. Ele ficava parado, tinha que ficar parado. Quem brincou disso? Aí, todo mundo brincou disso. Todos nós brincamos disso. Pensei que fosse coisa do século passado, mas não. Oh, Jesus. Eu tive infância. Brinquei de garrafão. Brinquei oh Deus, aquele que... Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome. Brincava muito dessas coisas. Jogava futebol na rua. Cabeça do dedo era só esparadrapo. Todo dia arrebentava a cabeça do dedo. Eu não tinha, a gente não usava tênis, não existia isso. Quem usava tênis era rico. Tinha que jogar descalço. Paralelepípedo. Jogar descalço. Hoje todo o tênis para sair, o tênis para entrar, o tênis para entrar. Pelo amor de Deus. Você tem tênis tudo quanto é cor. Naquele tempo, é como o Anderson fala, né? É o bamba cabeção. Não era o bamba? Que chute, essas coisas todas. Isso aí quando tu dava na boca, o papai recebia lá alguma coisa, ele falava quando tinha alguma marmelada, quer dizer, ele era funcionário público, quando recebia alguma, entravam na justiça e tal, ganhavam lá e ele falava, opa, vinha uma marmelada aí. Então, essa marmelada ele botava as coisas em dia, dava um tênis para cada um. Meu irmão, no meu tempo de criança, para comer uma maçã, tinha que ter febre. E nós ficávamos com o termômetro toda hora. Doido para comer uma maçã. Minha mãe só comia galinha, aquela canja de galinha, quando estava grávida. Ela teve 14 filhos. O meu foi canja. Meu irmão. As coisas eram muito difíceis. Eram muito difíceis. Hoje tu vai ali, é galinha para todo lado, é o mais barato é a galinha, tu faz canja toda hora. A canja hoje é até desprezada. Pô, mulher, vai fazer canja? Meu irmão, a minha mãe para comer canja tinha que estar grávida. Aliás, não é nem grávida. Depois que nascesse o neném, que era para sustentar o leite. Era assim. 7 homens e 7 mulheres foram. O pessoal hoje reclama, meu quarto tinha 6 homens dentro do quarto, era cama beliche, meu Deus do céu, pulava em cima, uma loucura. E tinha que dormir. Você se acostuma, se habitua. Essas pessoas não se habituam em prisão, essas prisões terríveis. Um grupo deita, o outro fica em pé. Daqui a pouquinho o que estava em pé deita, o que estava deitado levanta. E eles conseguem, vai vivendo. O ser humano consegue se adaptar. E Elimeleque não se adaptou àquela fome. Veio a fome e ele não acreditou que Deus poderia fazer um milagre. Nós temos que acreditar que Deus vai fazer sempre um milagre. Amém? A obediência abre portas para a desobediência abre portas para a ação do diabo. Ele mata, rouba e destrói. Somente depois de perder tudo, a pessoa se lembra da terra onde Deus abençoa com as suas promessas. Quantas pessoas nós já vimos agir assim, e daqui a pouquinho voltam, e quando chega na casa do Senhor, se arrepende dos atos que fizeram, e Deus ali restitui, abençoa, supre, né? E Deus faz a coisa acontecer.
Noemi, esposa de Elimeleque, toma a decisão de voltar para a sua terra. Aliás, a decisão mais sábia que ela tomou. Existe uma ordem de Deus. Deus, é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da mulher. Essa é a ordem. Você quer receber bênção? A bênção tem que fluir. A unção tem que fluir. Tem um caminho a ser percorrido. Não existe atalho. A unção desce. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da mulher, a mulher é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Ela ali estava em submissão total ao seu marido. Seu marido fez a lambança, ela foi junto. Mas Deus sabia que ela não concordava com aquilo. Foi a única sobrevivente. Não concorde com as coisas erradas. Não apoie, não curta aquilo que Deus condena. Quantos crentes curte, está curtindo. Um dia o negócio fede. Nós temos que ter cuidado, não compartilhe determinadas coisas, não curta determinadas. Eu vigio muito. Porque o dedo esbarra, né? Quando tu vê, já foi, eu curti, isso não podia. Já foi, já era. Tem que voltar e tentar tirar, mas alguém já viu, porque tu sabe que tem gente que fica no Face o dia inteiro. Curtiu aqui! Meu Deus do céu, mas precisamos ficar ligados. Precisamos ficar ligados. Que a nossa opinião tem peso. Você sabe que a tua opinião tem que ter peso? Você tem que influenciar. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que influenciar segundo os princípios de Deus. Eu não posso ser um influenciador do mal. Eu não posso. Hoje eu vejo pessoas rodando por cada terra espiritual e por cada território perigoso, por lugares que sabem que Deus não tem se agradado, mas por teimosia e por dureza de seu coração não querem tomar as atitudes que Noemi acabara de tomar. O conselho de Deus: não espere perder tudo para tomar a decisão certa. Quantas pessoas nós pregamos a palavra de Deus? Pregamos. A pessoa está casada, com os filhos, no dia, empregado, com saúde, e tu está pregando a palavra de Deus. Aí vem, abala a saúde dele, ele continua duro. O filho tem problema lá com o filho, continua. Quando ele perde tudo, perde a família, perde a casa, ele anda na igreja. Para Deus restituir, quer que Deus restitui um mês. Não espere perder tudo para se sujeitar a Deus. Não espere perder tudo para se sujeitar a Deus. Ruth capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz essa palavra. Ruth 1, 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Diga comigo assim: o Senhor sempre se lembra do seu povo. Ele nunca vai se esquecer de nós. Uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas o Senhor não se esquece. Glória a Deus. O Senhor não se esquece de nós. Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Deus sempre nos sustentará. Deus sempre nos protegerá. Deus sempre nos poupará. Deus sempre nos amará. Hoje nós louvamos ousado amor, né? E larga tudo para alcançar a tua vida. Você é importante. Fala para o teu irmão: você é muito importante para Deus. Você é muito importante. Aleluia. Deus sempre se manifestará ao seu povo segundo a sua palavra. Noemi se revela como uma mulher sábia. Lembre-se: sábio é aquele que faz a vontade do Senhor. Amém, Jesus. Sábio é aquele que coloca em prática a palavra do Senhor. E Noemi, olha só, é alguém que influencia. Assim deve ser a vida dos sábios: influenciar
aqueles que estão à nossa volta. Orfa e Noemi, Orfa e Ruth, noras de Noemi, foram influenciadas pelas atitudes sábias desta mulher. Todas as suas duas noras não queriam se afastar dela. O pessoal só fala de Ruth, né? Mas Orfa amava Noemi. Orfa queria ficar. Mas muitas vezes o apelo é forte lá de fora. Você ama a casa do Senhor, você ama a palavra de Deus, você ama Jesus, mas o apelo é maior. Volta para a tua velha vida, volta para o pecado, volta, e você não consegue resistir, você acaba voltando. Ruth perseverou. Ruth tomou atitudes de perseverança, mas as duas amavam ele. As duas, você vai lá fora, no Socom, você vai encontrar vidas que estão lá na rua, que amam a Deus, mas estão lá na rua. Não querem perdoar, não querem se sujeitar, não querem. Meu irmão, problemas, todos eles são iguais. Problema de família, problema na igreja. Os caras vão para a rua, ficam relento. Não querem obedecer a palavra. A palavra de Deus diz: olha, se alguém te ofendeu, meu irmão, dá outra face. Alguém te machucou, perdoa. Ore por aqueles que nos perseguem. Meu irmão, Deus vai fazer um milagre. É só colocar em prática o que Deus fala, manda. Mas o que acontece? Nós não queremos colocar em prática. As duas noras não queriam se afastar dela. Queriam vir com ela de volta para Belém. Ruth perseverou. Lutou para acompanhar Noemi. E Orfa desistiu. Todo aquele que persevera no Senhor, Deus o faz um vencedor. Aleluia. Lembra disso? A perseverança garante a vitória. Aleluia. A perseverança. O meu filho Paulo, ele estava me contando outro dia, que ele ouviu uma reportagem sobre o Neymar. Talvez o maior jogador do Brasil na atualidade, né? Um dos, talvez, os 3 maiores do mundo. E o repórter estava perguntando a ele: Neymar, e a turma toda que jogava contigo na infância? Ele disse assim: tinha muitos melhores do que eu, mas eu perseverei. Olha só que detalhe que ele fala: foi pela minha perseverança. Eu largava tudo por causa do futebol. Treinava, fazia tudo que me mandavam fazer. Os outros acreditaram só no talento. E você sabe que só talento hoje não resolve. Porque hoje o futebol é também físico. A parte física exige muito do futebol moderno. E aquele jovem, por causa da sua perseverança, chegou. Eu sei que tem muitos problemas de comportamento e diz que é 100% Jesus. O problema é dele. Né? Isso aí é ele, Jesus. É ele o Senhor. Mas talvez o dinheiro que ele ganha mexe com a cabeça de qualquer um. Né? Então, essa pessoa ele tem que ter muito juízo. Eu sei que a mãe dele, quando ele caiu aí dessa última vez, a mãe dele pediu oração pelo seu filho, porque ele estava desviado. E o desviado sofre. As injúrias, as calúnias, também até o pecado. Mas todo aquele que persevera no Senhor, Deus o faz um vencedor. E Ruth e Noemi chegaram a Belém no momento da colheita da cevada, no momento da maior abundância. Você sabe disso? Quando você toma a atitude de obedecer a Deus, você vai chegar no momento da colheita. Oh, aleluia! Quando você toma a decisão, eu vou obedecer a Deus, a colheita está na hora de ser realizada. E chegar no momento da colheita, a maior abundância. Assim é o Senhor conosco. Quando nós voltamos para a sua palavra e a praticamos, vivemos o melhor momento, o momento de colhermos os frutos da obediência. Hoje Deus espera que coloquemos em prática a sua palavra. Somente agindo assim colheremos os frutos da obediência. Em Deus sempre existe abundância. Noemi orientou a sua nora Ruth em seu comportamento diante do povo de Israel.
É assim, quando vem um novo convertido, né? Chega na igreja, nós temos que orientar ele. Ele chega aqui olhando para tudo quanto é menina. Aí tu vai corrigindo ele, amado, né? Tem que esperar o Senhor, está na mão do Senhor a tua e tal. Você vai orientando ele aí começa a se sujeitar. Essa moça também foi orientada por ela. Comportamento, e assim ela pôde restaurar toda a sua vida e se tornar um instrumento nas mãos de Deus para a manifestação do Messias. Ela se casou com Boaz, que era filho de Salmão, com Raabe. Raabe era aquela mulher que abrigou os espias em sua casa em Jericó e foi poupada por Deus. Foi a única casa, a única família que sobreviveu de Jericó. Aliás, Deus sempre poupa aqueles que abençoam o seu povo. Abençoarei os que te abençoarem. O rei Davi veio a ser neto de Boaz e Ruth. Você queria ter um netinho como Davi? Aleluia. Tem que botar a tua casa segundo os princípios de Deus. Aí Deus vai abençoar a tua descendência. Vai abençoar a tua descendência. Aleluia. Uma atitude certa, uma atitude em Deus na vida de uma pessoa é o bastante para Deus abençoar ricamente os seus descendentes. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Olha o que diz essa palavra. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. A nossa rocha é Jesus. É sobre ele que temos que sacrificar as nossas vidas. Necessitamos de uma tomada de decisão. E muitas decisões erradas que tomamos em nossa vida, ou em nossas vidas, devem ser repensadas. E tudo aquilo que já foi identificado como uma atitude errada, deve ser o quê? Uma atitude carnal, uma atitude fora da vontade de Deus, deve ser confessada e abandonada. É assim que funcionam as coisas com Deus. Senhor, eu errei, te peço perdão. O que Davi fez quando errou? Chegou a notícia para ele: olha, esse homem é você. Ele ficou exposto. Você sabe que quando o sujeito entra no pecado, entra na desobediência, ele fica pelado. Ele procura o quê? Se esconder. E o profeta disse para ele: olha, esse homem é você. Ele aí se viu como ele estava diante de Deus. Ele estava descoberto. O mal, quando entra na vida do cristão, deixa ele totalmente exposto. Aleluia. Retorne ao centro da vontade de Deus. Somente agindo assim viveremos os milagres de Deus, viveremos a restituição de Deus. Em Deus sempre haverá abundância. Deus quer que colhamos os frutos da obediência à sua palavra. É na obediência que encontramos a paz. É nela que somos fortalecidos. É nela que a esperança é renovada. É nela que somos curados e abençoados. Hoje é uma tarde de milagres. Hoje é uma tarde de tomada de posição diante de Deus. Devemos nos arrepender das nossas desobediências, das nossas teimosias, das nossas soberbas, dos nossos desvios de conduta e tantas outras atitudes que tomamos contrariamente à vontade de Deus. Deus quer realizar um grande milagre em nossas vidas. Basta tomarmos a decisão que Noemi tomou. Ela voltou a depender de Deus. Elimeleque foi para depender do homem, depender das circunstâncias. Mas nós somos o povo que dependemos de Deus. Você faz parte desse povo. Eu faço parte desse povo. Eu preciso aprender a depender de Deus. Eu sei dirigir. Nunca sofri um acidente grave, graças a Deus. Mas toda vez que eu entro no volante, eu peço a Deus que me guarde, que me livre. Eu não posso confiar. Maldito homem confia no homem. Né? Nós não podemos confiar na força do nosso braço, na nossa sabedoria.
E quando nos humilhamos, Deus nos protege, Deus nos abençoa, Deus nos prospera. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Voltar à presença de Deus, voltar a depender de Deus. No início humilhou, ditosa ela saiu daquele lugar e retornou pobre. Ela tinha que entender a situação dela, e muitas pessoas não entendem a sua situação, querem ainda continuar empinado. Meu Deus do céu, humilha-te na presença de Deus. No início humilhou. Eu não sei o que você tem perdido por causa da sua teimosia, por causa da sua carnalidade, mas o que eu sei é que se retornares para a presença de Deus, Ele te abençoará. Necessitamos confessar o nosso pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aleluia. Voltar à presença de Deus, voltar a depender de Deus. Eu não sei o que você tem perdido por causa da sua teimosia, como eu disse, mas o que eu sei é que se retornares, Ele vai te abençoar. Aleluia. Somente agindo assim receberemos os milagres prometidos pelo Senhor em nossas vidas. O que eu quero colocar diante da igreja hoje é: se nós nos humilharmos, Deus agirá. E eu quero que Deus haja na minha vida. Somente agindo assim receberemos os milagres prometidos pelo Senhor. Aleluia. Deus quer abençoar, Deus quer multiplicar a sua descendência, Deus quer dar riquezas e bens. E quando nos sujeitamos a Deus, recebemos força para resistirmos ao diabo. E somente assim ele fugirá de nós. Hoje é tarde de milagres neste lugar. Vamos nos humilhar diante de Deus. A primeira e a última palavra na nossa vida é do Senhor. Você pode repetir isso? A primeira e a última palavra na minha vida é do Senhor. É um momento em que devemos nos quebrantar diante do Senhor Deus e pedir misericórdia para a nossa vida. Eu não sei qual milagre você está necessitado, mas eu digo para você: se você se humilhar, Deus agirá. Deus fará o que for preciso para a tua vida, em nome de Jesus. Vou pedir para o Márcio dedilhar alguma coisa aqui na viola. Eu quero